Paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos que nos ouvem. Hoje, mais um devocional e a palavra, a mensagem que Deus colocou no meu coração se encontra em 2 Crônica, capítulo 7, verso 14. Vamos meditar um pouquinho sobre esse verso tão conhecido, né? Que diz assim, 2 Crônicas, ou melhor, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, olha só, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É muito conhecido esse verso, nós gostamos muito de citar ele, mas o que me chama a atenção nesse capítulo 7 de 2 Crônicas é porque Deus aparece para Salomão pela segunda vez, né? É a segunda vez que Deus aparece a Salomão e lhe faz uma promessa. E nós sabemos que Salomão tinha acabado de construir a casa do Senhor. E eu acho, agora eu vou conjecturando aqui, a preocupação de Salomão era se Deus estaria naquele lugar, naquela casa. Todos nós somos sabedores que Davi, o pai de Salomão, queria construir uma casa para Deus, porque ele mesmo diz, olha, eu habito em um palácio e Deus, a arca do Senhor, habita em tendas. Então, ele desejou, né, construir. E o profeta da época, se não me falha a memória, Natã, fala, faz tudo que está no teu coração. Porém, Deus fala com o profeta e diz, olha, fala para Davi, ele não vai me construir uma casa. Sua mão está cheia de sangue, mas eu vou levantar da sua descendência que esse sim me levantará uma casa. Eu nunca pedi ninguém para fazer uma casa para mim, nunca. A única coisa que Deus sempre pediu, fidelidade. O interessante, né, que Davi, mesmo não construindo a casa do Senhor, ele preparou tudo para Salomão construir. Ele deixou tesouro, ouro, prata, tudo do bom e do melhor, e santificou, consagrou para a construção da casa do Senhor. Salomão então começa essa construção enorme, né? Fazer a casa de Deus, ornamentar a casa de Deus. Hoje o que me chama a atenção, quando nós queremos arrumar a igreja do Senhor e fazemos grandes templos, não é o nosso caso aqui em Radiolândia, mas só dando um exemplo, muitas pessoas acham ruim e começam a dizer, não precisa construir grande templo, precisa pregar a palavra do Senhor. Sim, prioridade é as almas, mas também se nós fazemos o melhor para Deus, dentro da casa de Deus, ornamentar a casa de Deus, Deus não vai achar ruim. Quer ver um exemplo? Você que tem a sua casa particular, você não quer fazer o melhor, aumentar os cômodos, colocar porcelanato, do bom e do melhor na sua casa? E por que a casa de Deus não pode também ser feita o melhor? Né? Mas aqui, no entanto, Salomão termina a casa do Senhor e Deus vem falar com Salomão pela segunda vez e lhe faz promessa. Mas o que me chama mais atenção de tudo que tem aqui é o verso 14, porque Deus começa a dizer para ele assim, ei, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está dizendo, se todo aquele que diz que é servo, que é crente, que me serve, olha só o que ele tem que fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar. Hoje, a soberba está muito grande nas igrejas, no meio do ser humano, do povo, né? Lógico que eu vou focar a igreja porque a gente serve a Deus e nós olhamos dentro da igreja, nós por mais que estamos no mundo, mas saímos do mundo para servir a Deus, né? Então nós olhamos para dentro do povo de Deus. A soberba está muito elevada. É por isso que o Senhor está dizendo, primeira coisa para Salomão, ei, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeira coisa, servo de Deus, serva de Deus, você que tem aí um certo amor pelas coisas de Deus, não é isso? Simpatizante da obra de Deus, tenha humildade. Deus começa a dizer para Salomão, se humilhar, aí só depois ele vem dizendo, e orar. Para mim orar, eu preciso ser humilde. Oração é uma petição, é falar com Deus. E para falar com Deus, eu não posso entrar com arrogância. Eu estou falando com o Ser Supremo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o que não precisa de mim nem de você, mas me ama e te ama. Então eu preciso entender que ao entrar na presença de Deus para orar, eu preciso entrar com humildade, com simplicidade.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aí ele vem e orar. Aí depois ele vem e buscar. Há uma grande diferença de orar e de buscar. Orar, eu já disse e vou repetir. Orar é falar com Deus, é pedir. Nós gostamos muito de pedir. Oração a gente usa muito para isso. Por isso que Deus faz duas diferenças aqui, coloca duas coisas: orar e buscar. Quando eu busco, indica que eu estou querendo algo para a minha vida de melhor. Eu estou buscando aquilo que eu não tenho. Eu estou buscando aquilo que eu preciso. Por isso que também a palavra do Senhor nos vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Isaías escreve isso. Né? Então eu preciso estar diante do Senhor com humildade, eu preciso orar, falar com ele, mas eu preciso buscar a sua face, porque ele vai dizer: buscar a minha face. Eu estou buscando a face de Deus. Aí depois ele vai dizer assim: olha, e se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, nem todos que estão dentro da igreja estão no caminho certo. Como assim? Talvez você possa assustar. Sim, irmãos, às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não está servindo a Deus. Está ali só por estar. É por isso que ele vai dizer: humildade, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Eu preciso estar na presença de Deus convertido, entender que eu sou pecador, que eu fui pecador, e se eu não buscar melhor, eu vou continuar sendo pecador. Se converter dos seus maus caminhos é deixar tudo que é errado, tudo que não convém, e assim mudar o trajeto, sair de um caminho errado para um caminho certo, sair de uma situação que outrora eu fazia, que para mim parecia ser certo, mas agora entrar em um caminho que fazer a vontade de Deus, que é o correto. Se converter dos seus maus caminhos, então, isso aqui é lindo, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus. Então, nem sempre quando você está orando, quando você está buscando, Deus está te ouvindo. Ah, mas Deus escuta tudo sim, mas dar atenção. Como assim? Talvez você possa perguntar, porque ele está dizendo: se converter dos seus maus caminhos. Quando eu me converto dos seus maus caminhos, dos meus maus caminhos, isso faz com que Deus me escute. Olha só, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Deus vai me ouvir, Deus vai te ouvir quando você, de todo o seu coração, ter humildade diante dele, orar com sinceridade, buscar ao Senhor como se deve, da forma correta, se converter dos seus maus caminhos, ele vai te ouvir do céu. E o mais lindo, além de te ouvir, a Bíblia vai dizer: ele vai nos perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Essa terra está doente. Esse país, Brasil, está doente. Esse estado de Goiás, do qual eu faço parte, está doente. Quem sabe a região que eu estou aqui, distrito de Pirinópolis, Radiolândia, está doente. Sabe por quê? Porque ainda não entrou na presença do Senhor com humildade, não orou com sinceridade, não buscou a face do Senhor, não se converteu dos seus maus caminhos, para que o Senhor possa o ouvir, perdoar os seus pecados e sarar essa terra. Deus quer sarar essa terra, sarar a sua vida, sarar as suas feridas, sarar você de toda tristeza, de toda angústia. Mas você precisa entender uma coisa. Primeira coisa que ele pede para mim e para você nesse texto é humildade. Depois que eu tiver humildade, eu posso orar, eu posso buscar se converter dos meus caminhos, ele vai me ouvir. Isaías também escreve dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os teus ouvidos tapados para que não possa me ouvir. Deus vai te ouvir quando você entender que precisa mudar de atitude, precisa mudar os teus caminhos, precisa se entregar ao Senhor Jesus. Espírito, alma e corpo, Paulo vai escrever, se conserve irrepreensível para encontrar com o Senhor. Então aqui em 2 Crônicas, esse devocional para mim e para você, a segunda vez que Deus aparece para Salomão, para lhe fazer promessa, ele fala: ei, eu vou estar nessa casa que você construiu, mas para mim estar nessa casa precisa ter humildade, você precisa orar com sinceridade, buscar a minha face de todo o seu coração, se converter dos seus maus caminhos, para mim te ouvir e perdoar e sarar a sua terra.
Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir a você nessa manhã. Deus te abençoe, nos ajude a evangelizar. Assim fazendo você, Deus também vai fazer maravilha na tua vida, tá? Compartilhe esse vídeo aí para uma pessoa, um amigo que precisa nesse exato momento mudar de caminho, ser perdoado dos pecados, buscar a presença de Deus e ser ouvido por Deus e ser sarado por Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.